Olá, boa noite. Tudo bem? Seja bem-vinda, seja bem-vinda a nosso encontro para falar de ginecologia natural e saberes femininos. Se você está assistindo no gravado, acelera um pouquinho, que agora eu vou cumprimentar todo mundo que está chegando por aqui. E tudo bom? Como vocês estão? Boa noite! Vou colocar aqui o nome da nossa live. Pronto, foi. Boa noite, seja bem-vinda, Jenny, Fernanda, tudo bom? Sejam muito bem-vindas. Vou aproveitar para sinalizar, esperar o pessoal chegando por aqui, para a gente começar a falar desse tema tão interessante, que é a ciclicidade feminina. Como usar a nosso favor e entender a luz e a sombra de cada um dessas fases no nosso ciclo. Porque nós temos aí potencialidades e sinais de alerta em cada uma das fases. Porque se a gente conhecer e souber cada uma delas, como que funciona, a gente vai poder usar a nosso favor. E aí a gente vai aprender a lidar com a nossa ciclicidade de forma tão potente. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Por aqui nós vamos falar sobre ciclicidade feminina hoje. Eu quero já de cara saber quem está aqui e sabe o que é ciclicidade feminina, já entende, já conhece, já está acompanhando a sua própria ciclicidade. O que seria isso, Josi? O que é ciclicidade feminina? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, os arquétipos de cada uma das fases, quantas são, as comparações com os ciclos da própria natureza, como que a gente relaciona o que está acontecendo dentro do nosso organismo com o que está acontecendo na natureza. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ciclicidade feminina. Olá, boa noite, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Vamos falar um pouquinho sobre esse tema tão interessante, né? Esperar o pessoal que tá chegando. Seja bem-vinda, tudo bom? Quantas de vocês já acompanham o seu ciclo ou sabe exatamente o que acontece com o seu organismo em cada uma das suas fases, cada uma das fases do seu ciclo menstrual? Você conhece, acompanha, sabe como funciona o seu organismo? Como que está sendo aí na sua rotina? Você acompanha, não acompanha? Tem observado o seu próprio corpo? Conta pra mim como que está sendo. Boa noite, boa noite. Tudo bom, meninas? Mais ou menos. Mais ou menos, né, Gina? Olha, Lô diz que sim, já tá acompanhando. Quais são as ferramentas que vocês utilizam hoje para acompanhar a ciclicidade de vocês e perceber as mudanças no organismo de vocês? Eu já dei dicas para vocês de aplicativos que vocês podem ter no celular para estar acompanhando cada dia como que o seu corpo está funcionando, intestino, a pele, o cabelo. Os aplicativos hoje em dia a gente consegue ir pontuando todos os dias a sua atividade sexual, se você toma alguma medicação ou algum método contraceptivo, porque isso tudo influencia no nosso organismo, certo? Se você está tendo alguma alteração de humor, você consegue ir pontuando nos aplicativos do celular. Então, assim, é um aparelho que a gente está com ele o tempo inteiro na nossa mão ao longo do dia. Então, um minutinho que você gasta ali investindo em informações sobre você é muito válido, porque depois de um tempo você consegue observar
o aplicativo, né? Abrindo ali o seu ciclo como um todo e vendo como que você se comportou, como o seu organismo se comportou dentro de um ciclo de 28, 29, 30 dias. Então vai falando aí pra mim, como que vocês acompanham. Quem aqui já faz mandala, por exemplo, para acompanhar a ciclicidade? Olha, a Paty falou, não uso mais anticoncepcionais porque tive trombo. Bom assunto, Paty, pra gente falar, né? E que bom que estamos maduras o suficiente para falar hoje em dia sobre temas tão polêmicos como esse, né? Que foram por muitos anos negligenciado essa relação anticoncepcional e trombose. Vou esperar vocês responderem aqui. Quantas de vocês já fazem a mandala ou outro mecanismo de visualização do que está acontecendo durante o seu ciclo menstrual? Pode ser o aplicativo do celular. Quais os métodos aí? Quem falou que já está acompanhando? Quais os métodos que vocês estão usando? Cólicas dia sim, dia não. A mandala me ajuda a identificar a identificação do emocional. Perfeito. Eu uso a mandala. Ótimo, ótimo. Que bom, que bom. Coloquem aí embaixo, enquanto eu vou conversando aqui com vocês, as experiências de vocês. Quem usa o aplicativo, se gosta, qual aplicativo que vocês usam, porque assim vocês vão conversando aqui no chat e vão trocando figurinhas entre vocês e vão se ajudando, tá? Aplicativos, eu tenho um post com alguns aplicativos que você pode baixar no celular, super simples, e você consegue fazer a pontuação ali diariamente de vários quesitos dentro do aplicativo. A Mai falou que usa mandala, trabalha com mandalas, mas não essa que você tá falando. Você faz mandala terapêutica. Não, olha, não tenho cólicas nem TPM. Que bom, que bom. Usa aplicativo, isso, muito bem. Então, agora a gente vai começar a falar um pouquinho de cada uma das fases, tá certo? Então, quantas fases são? São 4 fases que nós temos, certo? Vocês vão receber lá no grupo, quem tá no grupo vai receber, né, um mapa mental que eu vou estar me guiando por ele, pra gente não esquecer nenhum fator importante aqui, que eu tenho que falar tudo isso aqui pra vocês hoje. Tudo isso. Então a gente tem 4 fases e a gente correlaciona essas fases com as 4 fases também, com as 4 estações do ano. Então a gente tem aí inverno, verão, primavera e outono. E essas 4 estações nós relacionamos também com as nossas 4 fases internas aí, a nossa lua interna, nosso ciclo menstrual. E as fases da lua externa, nós correlacionamos também com as mesmas 4 fases que nós temos. Então, no céu, o astro, a lua, a gente tem quais fases? A gente tem a lua cheia, né? A gente tem a lua crescente, a lua nova e a lua minguante. Nós temos 4 fases acontecendo no céu, certo? Que aí a gente chama de lua externa, é a lua que está fora de nós. Mas nós, mulheres, no nosso ciclo menstrual, na nossa ciclicidade feminina, na nossa energia feminina que acontece dentro do nosso corpo, nós também temos a nossa lua interna. Esse astro nos representa demais. Então a gente tem a referência da lua externa nos interferindo, e nós temos também a nossa ciclicidade, que aí é única, cada mulher está ciclando em um período específico. Então, por exemplo, eu agora estou na minha lua nova, então eu estou ciclando, a minha lua desceu, então eu estou na lua nova. Cada mulher aqui nessa live pode estar em alguma fase que a gente vai conversar hoje da sua lua interna. Tá bom? Então vai falando pra mim se você tá entendendo. Então a gente tem, quando a gente fala lua externa, a gente tá falando da lua que tá no céu. Quando a gente tá falando lua interna, a gente tá falando do nosso ciclo menstrual. Tá bom? Até aí tudo bem?
ok? Então a gente vai começar pela fase menstrual. A fase menstrual é a nossa lua nova, ok? Nossa lua nova. E eu coloquei aqui algumas potencialidades. Então hoje a gente vai ver potencialidades e desafios de cada uma das fases. Por quê? Em todas elas, independente se para mim agora é lua nova e para você é lua crescente interna, saber as potencialidades de cada fase e os desafios de cada fase vão te ajudar a lidar com isso. Esse é o primeiro ponto. Porque se a gente entende que nós somos cíclicas, ou seja, nós mudamos ao longo do nosso ciclo o nosso comportamento, a nossa forma de agir, até mesmo a nossa forma de pensar, sonhar, a qualidade do nosso sono, a nossa libido. Hoje a gente vai mostrar tudo isso. Se isso fica claro para mim, eu passo a ter um olhar mais leve com relação às minhas próprias mudanças, porque eu já sei que é esperado que isso aconteça. Então eu não vou mais ficar frustrada e brigando contra o meu próprio corpo quando eu sei que isso é o esperado, o que já pode acontecer dentro de cada uma das fases. É por isso que a gente fala que a mulher é cíclica. A vida dela é cíclica, o processo interno dela é cíclico, não é linear. Nós não temos um padrão comportamental único. A gente não se comporta durante os 28 dias, 29 dias do nosso ciclo igualmente. Então a gente muda. E agora a gente vai explicar sobre isso, a gente vai entender sobre isso, o que vai trazer mais leveza para você na hora de perceber o que está acontecendo com você. Porque se você sabe qual fase você está, se você passa a acompanhar qual fase interna você está, qual fase do seu ciclo você está, você vai lembrar, depois que você assistiu aqui a nossa aula, que existem potencialidades e existem desafios daquela fase. Na potencialidade, eis o momento de eu aproveitar as potências que aquela fase daquele ciclo me dá. Josi, mas a fase menstrual tem alguma potência? Muita potência! Muita potência! E a gente, na maioria das vezes, por negar isso e já ter uma aversão a essa fase, a gente não aproveita a potência dela. A gente foca no desafio que ela tem. Mas todas as outras fases têm seu desafio também e passam desapercebidos por nós, pelo nosso radar, porque a gente não percebe, na maioria das vezes, incômodo no corpo. Então, as outras fases têm os seus desafios, porém a gente não percebe, passa desapercebida e a gente começa a chamar de personalidade, a gente começa a botar, de repente, a culpa no outro, do que está acontecendo, a gente começa a achar culpados para tudo, sem entender que pode ser relacionado com a minha fase específica do meu ciclo, a forma como eu estou pensando, agindo, a forma como o meu corpo está se comportando. Então, esse é o objetivo hoje, da gente entender cada fase, as 4, desafios e as potencialidades de cada uma delas. Todas elas têm. Então, a gente vai começar pela que a maioria tem algum tipo de aversão, né? Porque a gente já vem aí de um histórico, de um inconsciente coletivo, de recriminar o período menstrual como sendo um período de incômodo, como sendo um período em que a mulher é qualificada com diversos pejorativos, né? Como se ela tivesse louca durante o período da menstruação, como se ela estivesse fora de si. Então a gente tem diversos comportamentos pejorativos que são aplicados e nomeados para uma mulher no período menstrual, que faz com que ela já, até mesmo quando ela nem tem esses nem rompantes e nem realmente um comportamento fisiológico de incômodo, de dor, ela já cria um bloqueio com essa fase. E deixa de viver, apreciar e experienciar as potencialidades dela. Então, vamos lá? Vamos para as potências. Fase menstrual. Instinto. Então, o nosso instinto fica muito aguçado, a nossa intuição. Então, é uma fase incrível para a gente trabalhar e ouvir a nossa intuição. Então, nesse momento que a gente está menstruando, a gente tem aqui a capacidade de enxergar e perceber além
do que aquilo que normalmente a gente perceberia, sentiria sobre os assuntos que são vitais e importantes na nossa vida. Então aqui a nossa intuição fica muito forte. O arquétipo dessa fase é uma anciã. Por que é uma anciã? Não é à toa. A anciã, ela é o símbolo, ela é o arquétipo da sabedoria. É a que tudo sabe, é a que já viveu, já passou por todas as fases e sabe que tudo é passageiro, que ela já conhece o que realmente tem valor, o que realmente importa na vida, ela já prioriza o que realmente tem relevância. Então essa mulher é a mulher sábia, ela está em nós, ela já habita em nós, e durante a nossa fase de lua nova, esse arquétipo, se nós utilizarmos ele dando vazão a essa intuição, a esse instinto, a essa percepção de ver além, de enxergar além, a gente vai conseguir ouvir essa voz que existe dentro de nós, fazermos ótimas escolhas. É a fase em que a gente não compra nada por impulso, a gente não está fazendo nada por impulso, é uma fase que, ao contrário, se você perceber, é uma fase em que você pondera bastante. Chegam diversas propostas, situações, você já põe vários mas, e se, e talvez, vamos pensar. É a fase da prudência. Então, se a gente usa essa potência a nosso favor, olha quanto de ganho a gente pode ter. Enxerga o que queremos na vida. Olha como é importante a nossa fase menstrual. Principalmente quando a gente está no restante do ciclo inteiro super confusas. Então, se a gente está confusa, nada melhor do que usar o período menstrual para seguir a intuição e descobrir o que realmente a gente quer da vida, o que a gente realmente deseja fazer, e enxergar além do que a gente já está vendo, que talvez seja dificuldades, limites, empecilhos. Essa intuição vai trazer para você a projeção do futuro, porque a anciã vai falar dentro de você e ela já viveu isso tudo, ela já sabe isso tudo. Então ela vai te dizer se é um bom caminho, se não, se é uma escolha boa para você, se você parar para seguir essa intuição durante esse seu período. Então é uma potência incrível para a gente usar a nosso favor. Maior capacidade de se desprender do passado, dos velhos padrões e das bagagens emocionais. Então, durante a nossa menstruação, é realmente o que está acontecendo dentro do nosso corpo? Um descamamento, uma descamação ali da parede do útero, certo? É uma descamação da parede do útero. Conforme isso fisiologicamente está acontecendo, está limpando o nosso corpo. Então ali o útero se preparou para receber um embrião. Esse embrião não foi fecundado, não ocorreu. Então vai haver a descamação do epitélio, vai liberar e a gente vai sangrar, vai eliminar. Por quê? Porque um ciclo novo vai começar. Então o que é velho precisa morrer e o que é novo precisa ter espaço para chegar. Então, no âmbito energético e no âmbito emocional, é uma ótima oportunidade para a gente deixar velhos hábitos morrerem, irem embora, se esvaírem do nosso corpo, a gente liberar isso. Todos esses velhos hábitos, as velhas formas de pensar, traumas, a gente consegue fazer essa limpeza energética durante o nosso período menstrual, se a gente intencionar isso. Se a gente olhar para esse sangue que está saindo de nós como uma oportunidade de purificação, que a gente está eliminando, ou seja, a gente está passando pelo processo morte e vida. Todo ciclo a gente passa pelo processo morte e vida. O sangue, ele pode tanto simbolizar a morte, como ele pode simbolizar a vida. Então, a gente passando por esse processo, a gente tem descamando o útero, tá limpando fisiologicamente o nosso corpo, aquele sangue precisa sair, senão a gente adoece, o nosso corpo adoece, então a gente precisa que aconteça essa descamação, todo o desprendimento ali da parede, para que a gente consiga ter o útero novamente totalmente limpo para iniciar um novo ciclo. Da mesma forma, energeticamente, a gente pode usar essa potência como liberação de traumas, curas,
liberação ali de velhos hábitos, se sentir livre e pronta para iniciar uma nova jornada, novas escolhas, novas possibilidades. Você deixou o velho morrer para o novo aparecer, surgir na sua vida. Aí a gente tem os desafios dessa fase. Os desafios quais são? Menor energia. Por quê? Porque o nosso corpo está focado em um processo de morte. Então, realmente a gente fica com baixa energia. A gente fica com baixa disposição. O nosso corpo está esvaindo. A gente está perdendo sangue. Então, realmente a gente fica com a energia vital mais baixa. Nossos sentimentos são de isolamento. A gente quer recolhimento. A gente fica mais frágil. Então, se eu sei disso, eu vou me expor a situações que vão causar maior afronta a mim, aos meus sentimentos, às minhas emoções. Se eu sei que durante esse período eu tenho maior fragilidade, que eu tenho uma energia vital de reação, de impulso, para me defender, para fazer as ações menor, por que que eu vou me expor? Por que que eu vou me indispor? Por que que eu vou criar ou deixar ser criada situações que exijam de mim reações que o meu próprio corpo não consegue responder? Que eu estou frágil emocionalmente, aberta ali, porque eu estou totalmente conectada com a minha intuição. Então eu estou totalmente assim, voltada para esse aspecto de interiorização emocional. Por que que eu vou lidar e deixar, me permitir lidar com aspectos agressivos para mim? Então, quanto mais a gente puder fugir durante o período menstrual, de entrar em embates, discussões, conflitos, tentar resolver coisas grandes, muito grandes, que demandem de você muita energia para resolver conflitos que estão há um bom tempo. Não é durante o seu período menstrual, por exemplo, que você vai tomar essa demanda para você tentar resolver. Você não vai ter força, fôlego para resolver. Vocês estão conseguindo entender? Coloquem aqui pra mim. Eu não tô vendo vocês colocarem aqui as duvidazinhas de vocês. Coloquem aí pra mim se tá tudo ok. Se estão entendendo, entenderam a potencialidade. Coloquem aí pra mim. E se entenderam a questão dos desafios dessa fase. Causa desconforto no corpo e muita vontade de ficar sozinha. Então, meu amor, estou aqui dizendo pra você que é normal você ficar incomodada nessa fase com o barulho, que não tem nada de errado com você, de você querer um pouco mais de silêncio, se recolher, ficar mais introspectiva, mais presa aqui dentro dos seus próprios pensamentos. A sua anciã tá querendo bater um papo contigo aqui, você tá pouco conectada aqui, ó, nas relações interpessoais, porque você tá focada na interpessoal. Você tá focada no seu interior ali, botando algumas coisinhas no lugar, algumas ideias no lugar. Então, eu tô aqui desmistificando pra você que é normal acontecer isso, tá bom? Então, você não é a diferentona ou você tá com algum problema. A gente vê muito isso acontecer, da mulher vincular como se ela já tivesse com algum transtorno até psicológico, emocional, por falta de conhecimento da sua ciclicidade. Vocês sabiam disso? Às vezes a mulher não entende, não tá acompanhando e fica assim, nossa, tem dia que eu tô super animada, daí a pouco eu tô triste, melancólica, quero ficar sozinha, eu acho que eu tô depressiva, e começa a dar vários nomes. Aí você fala, tá, mas que dia tu tava animada? Aí já era, porque na vida da gente, ó, não é nenhuma montanha russa, não. A nossa vida é realmente carrinho de bate-bate, cada hora é uma aventura diferente. Como que essa mulher vai lembrar? Ela não lembra nem se ela fez cocô ontem. Entendeu? Ela não sabe nem que horas foi, não sabe, se bobear, não lembra nem o que comeu no almoço, porque ela tá cuidando de filho, cuidando de marido, escola, faculdade, trabalho fora, várias demandas. E a parte dela, que ela fala assim, foi outro dia que eu tava muito animada, festiva. Aí você vai perguntar, a data tem mais de uma semana que isso aconteceu. Aí de lá pra cá, ela entrou em outra fase do ciclo. E ela começa a denotar, colocar ali como se fosse algo patológico. Por quê?
E agora a gente respira, porque uma falsa felicidade foi vendida, está sendo vendida para nós mulheres, principalmente nas redes sociais, de que a gente tem que estar rindo todos os dias, de que tem que estar bela todos os dias, de que o cabelo, a pele tá bem todos os dias. E se não tá, meu amor, tem algum problema com você, porque no Instagram tá todo mundo funcionando normal, só você que não. Ai, Senhor. E aí a gente começa a achar, a gente tá lá nos desafios daquela fase, e aí a gente começa a achar que a gente já deu perca total, já deu PT, entendeu? Nossa, dei PT na vida, porque tá todo mundo, tá geral muito bem, e eu tô aqui querendo ficar sozinha. Meu Deus, meu casamento é maravilhoso, porque que eu fico com vontade de ficar sozinha? Ai, tem algum problema comigo? Nossa, meus filhos são maravilhosos, por que eu tô enjoada de ouvir eles falando? Ai, eu sou uma péssima mãe, meu Deus, por que eu tô enjoada de ouvir meus filhos e tal? Cara, você tá menstruada, você tá de repente na TPM, que a gente vai chegar por lá, né? Você tá na fase pré-menstrual, e aí você não tá entendendo o que tá acontecendo no seu corpo, não tá enxergando os desafios dessa fase, e por não enxergar os desafios dessa fase, não aproveita as potencialidades dela. Porque tá muito relacionado, tá, gente? A gente não vê que a gente tá passando por esses desafios e a gente vai socando a vida, a gente vai peitando no peito, não, porque tem que dar certo, não, porque eu tenho que estar feliz, não, porque eu tenho que estar animada, não, que isso? Tá todo mundo saindo, eu tenho que sair também. E agora que tá todo mundo podendo ir em tal lugar ou ir no aniversário, eu não vou ir, eu tenho que ir. E aí você fica peitando o seu próprio organismo, não ouve a sua intuição, não ouve a sua voz interna, não acompanha em que fase que você tá, e aí volta como? Frustrada. Porque o seu corpo vai responder dessa forma, né? Você não tá seguindo o que o seu corpo tá pedindo, o que a sua parte energética tá pedindo. E aí você fica frustrada e começa a achar que você tem algum problema. Alguma relação com algo que acontece por aí? Coloquem aí pra mim, se alguém já se identificou com isso. Depois que a nossa lua nova passa, que a nossa fase menstrual vai-se embora, a gente entra na próxima fase, que é a fase pré-ovulatória, que é a lua crescente. Quem estiver na lua crescente, coloquem aí, ó, várias luazinhas pra gente saber que vocês estão na lua crescente, vocês vão se identificar muito com as potencialidades e com os desafios dessa fase agora. Você tá vivendo ela, né? Você tá dentro dela agora. Ótimo, ótimo. Potencialidades dessa fase. Uma vez que a gente já esvaiu-se, já fizemos aquele detox energético durante a nossa menstruação, a gente já se permitiu se limpar, se lavar, deixar o velho morrer para o novo ressurgir, a gente entra na fase do entusiasmo, cheio de iniciativas. Durante a nossa lua nova, a gente estava como? Recolhidinha. É uma ótima fase intuitiva. Surgem muitos sonhos, projetos durante a lua nova. E a gente coloca isso muitas das vezes no papel, a gente elucida isso, como que a gente quer fazer, como que a gente vai desenvolver durante um novo ciclo que está se iniciando. Porque você está decidida na lua nova que você não vai manter velhos padrões, que você não vai manter de repente estagnada como você estava, você está pronta e decidida a iniciar um novo ciclo na sua vida. É lindo como a gente tem a oportunidade de fazer isso todos os meses. A gente tem a oportunidade de reiniciar todos os meses. A gente não precisa esperar 31 de dezembro, sabia? Pra gente comemorar um novo recomeço, um novo ciclo, uma nova possibilidade de mudança na nossa vida. A gente não precisa esperar 31 de dezembro, tá? Não precisa. Ok, e aí a gente tem extroversão, espontaneidade, lua crescente. A gente tem lá, o arquétipo dessa lua é a... Quem sabe qual é o arquétipo dessa lua? A gente tem entusiasmo vindo por aí. A gente tem a nossa menina. A gente tem ali a nossa menina vindo, aparecendo. Então a gente tem a energia dessa menina, dessa donzela, tá bom?
mais disposição para a vida social. Então, sim, durante a sua lua crescente você tá mais comunicativa, você tá mais extrovertida, mais aberta a diálogos, conversas, passeios, você tá com mais disposição, tá bom? Quais são aqui os nossos desafios nessa fase? Ah, Josi, mas como assim? Eu tô cheia de disposição, tô cheia de ânimo, energia, tô aí com meus planos que eu fiz na lua nova, comecei a executar, comecei a fazer, comecei a correr atrás para poder me comunicar, fazer realmente os meus planos darem certo. Tem desafio nessa etapa? Eu achei que só tinha coisa boa na lua crescente, só coisas positivas. Então vamos aos desafios, ó. Nesse período a nossa criança interior costuma se manifestar tanto em seus lados mais bonitos, mais alegres, mais criativos, quanto dos mais desafiadores também. Podemos manifestar a imaturidade, a nossa ingenuidade, carência, insegurança, o egoísmo. Criança não tem um comportamento assim? Por que você achou que você na fase da criança não ia ter esses comportamentos também? Então, ó, teimosia, rebeldia, achar que tá certa, é a dona da verdade. E aí, se identificou? Então a gente tem aí as potencialidades dessa fase. Então é uma fase ótima, criativa, a gente pula, a gente dança, a gente rodopia, a gente tá com toda a energia do mundo, cheia de criatividade, imaginação, a gente já consegue ver milhões de possibilidades para aquilo que a gente quer fazer. Se você trabalha fora, você tá super proativa, comunicativa no seu trabalho, nos estudos, você tá a todo vapor, você tá gravando, memorizando muito bem. Mas também a gente tem os desafios que esse mesmo arquétipo traz para nós. Teimosia, insegurança. Uma criança tem insegurança. A gente tem aqui, ó, carência, né? Quem tem filhos aí sabe como crianças podem ser e se comportar de forma carente, querendo atenção, querendo ali, ai, a minha amiga, nossa, só pra mim, ai, nossa, entrou mais uma pessoa aqui no ambiente de trabalho, poxa, vai ser meio complicado lidar com isso. O egoísmo às vezes se manifestando, a gente não quer dividir, a gente quer fazer sozinha. Então a gente tem esses aspectos se manifestando e são sinais de alerta, de atenção para mim e para você. Então se eu percebo isso, se eu percebo que isso está acontecendo, eu vou fazer o quê? Tomar ali as rédeas dessa criança, dessa donzela que está ali se manifestando no meu comportamento, para que eu possa gerenciar isso da melhor maneira possível, para evitar conflitos, perder ali de repente amizades, entrar em atrito nos relacionamentos por causa dessas questões que são do comportamento da donzela, da criança. Ok? Faz sentido por aí? Muita energia, muito tudo, mas às vezes a língua tá igual um chicotinho também, assim, super dona da verdade. Ok, meninas, vamos lá. Vamos seguir. Depois que a gente passa lua nova, lua crescente, chegamos na lua cheia. Lua cheia. É um arquétipo até sedutor, né? A gente vê fotos muito sedutoras da lua. A própria lua é sensual, né? A sua foto, a sua imagem, a sua representação, ela é magnética, ela é um imã, ela te atrai, a beleza dela te atrai. E não ia ser diferente com a nossa lua cheia interna. Durante a nossa lua cheia interna, a gente está na fase ovulatória. Estamos prontas biologicamente para fecundar. Então, nosso organismo está com a libido lá na lata, lá no topo. Estamos com a libido alta. A gente tem aqui as potencialidades dessa fase, ó. Maior libido, disposição para criar, manter relacionamentos afetivos. Então você fica muito amorosa, romântica, sensual,
sensual não só com o outro, mas consigo mesma, percebendo o próprio corpo, sendo altamente estimulada por você mesma, você se sensualiza, você se permite viver durante essa fase com maior intensidade esse amor próprio, essa vaidade no sentido de autocuidado, de olhar pra você também, com esse olhar de te pegava, hein? Te pegava. Então, durante essa fase é uma potencialidade que a gente tem ali, ó, bem-estar, bom humor, bem-humorada, amorosa, cheia de estabilidade emocional com relação à sua... aquilo que não dá importância, você não dá tanta importância, você não se estressa tão facilmente durante essa fase. Você consegue lidar muito bem com mudanças que acontecem à sua volta, porque você sofre poucas variações de humor aqui no sentido de se chatear, de ficar magoada, você releva mais as coisas, porque você está muito bem estável emocionalmente durante essa fase. Então se perceba durante essa fase, porque ela tem seus desafios. Josi, mas se eu tô bem humorada, eu tô namorando todo dia, eu tô me amando, eu tô usando as roupas que eu não usava há um tempo, eu tô gostando de me ver. Que desafio tem nessa fase? Que aspecto importante que eu tenho para observar, não é só viver? Precisamos observar todas as nossas fases. Olha os desafios dessa fase. Aprender a dizer não. Lembra que eu falei que você tá assim, tipo, tá bom, deixa pra lá, tá tudo bem. Pois é, nessa fase, nosso desafio é saber dizer não, pôr limites nos relacionamentos. Você tá tão bem que você fala assim, não vou gastar energia com isso aqui, ou não percebe, o que é pior, não percebe abusos, assédios, invasões de espaço. Não é só de espaço físico, desse espaço mesmo, né? Do que é seu e do que é do outro, relacionamentos abusivos, você fica muito vulnerável nessa fase. Justamente porque você está, altamente com a sua libido, seus hormônios, então o seu humor muda muito, muito dificilmente. Para acontecer algo de mudar o seu humor, realmente tem que ter tido ali algo grande, né? Então pequenas sutilezas vão sendo deixadas desapercebidas por nós e a gente não põe limite. Olha, eu fico com muita energia na lua cheia. É isso aí, ó, tá vendo? É a semana que revira a casa toda. Pois é, você quer gastar essa energia, você quer fazer as coisas. Então o desafio, ter cuidado de não ser permissiva demais. Dificuldade de sustentar decisões difíceis. Aqui é um desafio muito grande dessa época, dessa fase na nossa vida. Porque a gente, sabe quando a gente já vem no limite em algumas situações? Vamos dar um exemplo de um emprego. É um emprego abusivo, com assédio moral, em que você passa por situações constrangedoras, que você passa por situações vexatórias, né? E você vem sofrendo. Na sua lua nova, você fala, eu vou iniciar um novo ciclo, vou fazer diferente, vou começar a procurar outras oportunidades para mim. Você começa com a tua anciã ali, já dizendo para você, vamos traçar metas para o novo ciclo, porque você merece algo melhor. Você merece algo melhor. Você pode mais do que isso. Eu sei que você pode, eu confio em você. Você também deve confiar em você. E a sua anciã aqui falando. Aí você, entra na lua crescente. Fase pré-ovulatória. Você começa a todo vapor e começa com energia, fazendo. Daí a pouco, quando chega a sua lua cheia, você tá tão no ápice que você já começa a olhar para o lugar e falar assim, será mesmo que é tão ruim assim? Será mesmo? Será que eu não tô exagerando, não? Eu acho que a pessoa também não é tão ruim assim, né? Não é tão ruim assim esse emprego, né? Eu acho que eu aguento mais um pouco. E aí é nessa fase que a gente faz o que a gente não queria, que é repetir o ciclo. Relacionamentos, amizades. A gente já tá no limite com aquilo. Aí chega na lua cheia, vamos sair, vamos passear, vamos não sei o que, você tá cheio de disposição e você olha e fala assim, deixa pra lá, né? Não vou caçar confusão com isso não, deixa pra lá.
e ela vai, só foi uma vez que aconteceu, e vamos que vamos. Aí toca o barco. O que você fez, mulher? Era a chance de você mudar o ciclo. Vai chegar a lua nova novamente, você tá no mesmo ciclo, fazendo a mesma coisa do ciclo anterior, vivendo as mesmas experiências do ciclo anterior, compartilhando das mesmas experiências do ciclo anterior. Porque toda a energia que você tinha para fazer diferente na sua lua crescente e na sua lua cheia, os desafios dessas luas te fizeram relevar, esquecer todo o estresse que tava durante a tua lua minguante e durante a tua lua cheia, nova com relação àquele assunto. Vocês estão entendendo? O porquê que, mesmo fisiologicamente falando, os aspectos no corpo estão pele linda, maravilhosa, cabelo sedoso, tá brilhoso. Você vai ver isso no aplicativo. Se você começar a botar no aplicativo, você vai ver a menina, a donzela real em você, né? A fase, o cabelo, a pele, o intestino, tudo, tá? E nossa, você tem ânimo até pra fazer atividade física. Você fala assim, ai, dei um up agora, comecei a me movimentar. Mas situações que são emergenciais para você, que são decisões importantes que você precisa tomar, movimentos estratégicos que você precisa fazer, chega na lua cheia, que é a hora que você tá no pico das energias, você releva. Você fala, ah, ele não é tão ruim assim, né? Ai, será mesmo? Eu acho que não, né? Não vou eliminar ele nesse paredão agora. E aí a gente vai sendo permissiva. E aí passa um tempo, a gente não se reconhece mais, porque a nossa anciã, que é a que tudo sabe, vem todo o ciclo nos sinalizar, mas a gente não ouve a voz da intuição ao longo do ciclo quando a gente tem energia. Lembra só, na lua nova ela era uma anciã. Um ancião, ele tem muita força física para executar? Ele tem vitalidade para executar? Não. Então, por isso que o arquétipo é a anciã. Então, é a fase ali de recolhimento, o corpo está pedindo um pouco menos de aceleração e mais intuição, mais, mente. Por quê? Ancião, sabedoria, conhecimento, vivência, intuição, feeling. Nessa época é a hora de ouvir isso. Falei, realmente, escreva. Durante a sua lua nova, escreva. Porque vai chegar a lua crescente, você ainda tá com gás. Vai chegar a lua cheia, você vai começar a titubear na decisão. Aí você vai lá onde você anotou o que você precisava fazer, o ponto checkmate que você precisava dar. A tua anciã vai te lembrar, falar assim, olha aqui que você escreveu. Olha aqui que você falou que você ia fazer. Volta aqui, menina. Olha aqui o que você disse que não aguentava mais, o que você disse que ia botar um ponto final, onde você ia pôr limite no que a pessoa faz com você, nas relações, iniciativas que você ia ter no seu campo profissional, amoroso. Olha aqui que você falou que meu Deus, né? Porque a gente fica realmente só a intuição. A gente, ai, por que eu faço isso? Por que eu não fiz aquilo? Por quê? E lá na lua nova a gente tem as respostas. Na nossa lua nova interna a gente tem essas respostas. Então escreva, faça seus diários, seus cadernos de anotação, escreva. Quando você chegar na lua cheia, que você tiver, paz e amor com tudo e com todos, vai lá e vê o que a anciã falou pra você. Quando você tava no teu limite, você fala, realmente, eu vou cumprir aqui o que eu planejei, vou fazer o que eu planejei, vou ligar pra executar o que eu tinha planejado, porque eu não vou finalizar esse ciclo do mesmo jeito que eu estava no ciclo anterior. Me recuso. E assim a gente vai fazendo ciclos diferentes. E aí sim, a gente realmente está dando voz à nossa intuição. Aí sim a gente está fazendo com que todo esse processo nos leve mais adiante, naquilo que realmente a gente quer chegar, naquilo que a gente realmente quer ser. Ok? Vamos lá. Depois que a gente passa lua cheia, lua nova, lua crescente, lua cheia, agora a lua começa a diminuir. Ela começa a se esconder novamente. Então, o lado mais escuro da lua ali vai ficando todo escuro, porque a gente entra na fase de lua minguante. Quando a gente tem a fase da lua minguante, é a chamada, a fase pré-menstrual. A gente tem diversos aspectos, como eu falei, que são
usados termos muito pejorativos para uma fase que você, a partir de hoje, vai amar essa fase, porque é uma fase muito incrível para nós, que a natureza nos deu. Então, se a gente tem na nossa lua nova, né, na nossa fase de menstruação, a nossa anciã ali, que já está no processo, deixando morrer o que é velho, velhos hábitos, velhas formas de pensar, o ciclo que se passou, todas as situações que você não quer mais levar para o ciclo novo que está se iniciando, você está dando um basta ali, energeticamente, intuindo que aquilo está indo embora junto com o seu sangue, sendo lançado na terra, né, para que o novo ressurja. Quem faz esse papel de decidir o que fica, o que não fica, onde fica, se quero, se não quero, lua minguante. A lua minguante, ela tem a potencialidade de ver com lentes de aumento o que não é bom para você. Josi, então é por isso que nessa fase eu fico com baixa paciência para algumas coisas, sim, porque ela já não aguenta mais. Ela vem aturando internamente diversas vezes aquele aspecto acontecendo. Chega na sua lua minguante, aquele aspecto já está no limite e ela começa a pontuar realmente coisas que precisam acabar, precisam parar de acontecer com você. Então a gente tem aqui com lentes de aumento esses aspectos sendo vistos. Então é a fase em que realmente os defeitos do outro fica gritante. Porque se eu tô botando uma lente de aumento num relacionamento que eu já acho que é tóxico, que eu já acho que é abusivo, num relacionamento que eu já acho que é vexatório, humilhante, seja ele relacionamento de trabalho, relacionamento de amizade, relacionamento amoroso, seja qualquer relacionamento, um relacionamento na sua rua, um relacionamento que você precisa ter no seu condomínio, com as pessoas. Se você já acha que aqueles relacionamentos são ruins, em todas as outras fases, quando chega na sua fase da lua minguante, você põe uma lente de aumento aí que você vê mesmo. Você vê tudo que tá acontecendo. E aí não há quem faça você ter ali aquele sorriso de resiliência com o que tá acontecendo. Você realmente não tem mais paciência para aquela situação, tá? Então a gente tem aqui potência de distribuição, limpeza, transmutação. Então a gente quer, durante a nossa lua minguante, transmutar o que está acontecendo. A gente quer mudar. Então é uma ótima fase para limpezas, detoxes, fazer destralhes. Então a gente pode começar fazendo destralhes, já que não dá pra gente jogar tanta coisa que a gente quer de uma vez fora da nossa vida, pelo menos na nossa casa. Porque a nossa casa, ela reflete muito energeticamente como a gente vai se sentir. Então, a sua relação com a sua casa dita muito a sua relação interna. Então, aproveite a lua minguante para fazer destralhes. Então, pega aquelas gavetas, começa a limpar, jogar os papéis fora, pega os guarda-roupas, já começa a ver o que cabe, o que não cabe, o seu, das crianças. Aproveita esses 7 dias ali de lua minguante para fazer essa limpeza, tanto física quanto energética, de ocupação de energia no seu ambiente. Então você pode fazer limpezas energéticas da sua casa, então faça vaporização com bastante intenção. Então vai ser incrível essa limpeza energética se você aproveitar essa energia interna de lua minguante, falando, olha, eu vou pôr toda a minha intenção aqui, realmente eu vou destralhar, eu vou me desfazer disso, eu vou desocupar esse espaço que está sendo ocupado na minha vida para abrir espaço para o novo que está chegando no novo ciclo. Ok? Então a gente tem aqui, ó, fase pré-menstrual, muita força criativa. Alguém colocou aqui também que mexe muito na casa durante a lua cheia. Experimenta perceber se é realmente ali na lua cheia ou início da sua lua minguante, porque ela fica muito criativa. É a fase que a gente quer trocar os móveis todo de lugar, a gente quer trocar tudo de lugar, a gente quer mudar os artigos decorativos da casa, a gente quer inovar, a gente quer trocar, a gente quer algo novo, a gente quer mudança, a gente enjoou daquilo.
É a fase em que a gente desperta muito essa lupa e mostra pra nós que aquilo já não tá mais agradando e a gente quer mudar, tá bom? Essa é uma das potências dessa fase, tá bom? E sim, muito desejo sexual ainda. Então, durante essa fase, a gente ainda continua com a libido alta, ainda estimulando ali o nosso desejo sexual, tá bom? Ok? Aí a gente tem os desafios dessa fase, né? Manter a energia física, impaciência e o impulso. Então, durante essa fase, a gente precisa ter muita atenção com os nossos impulsos, com as nossas decisões que a gente vai tomar que impactam a grande e médio prazo. Então, por que é tão importante fazer a mandala? Por que é tão importante se perceber, se anotar, fazer o seu diário ali, algo que denote para você que fase você tá e os instintos e a sua intuição naquela fase, o que você tá com desejo de fazer. Porque grandes decisões, né, decisões que impactam a grande e médio prazo, a gente precisa ter real ciência de que a gente quer fazer essa mudança. Por exemplo, imagina, na lua minguante você decide separar, do nada, assim, você estava super bem, aí perdeu a paciência e decide separar. É uma grande mudança para ser feita, baseada apenas no impulso da sua lua minguante. Então, qual é o interessante de você fazer as suas anotações, a sua percepção? Por alguns meses, sobre assuntos que demandam tanta mudança, assim, que impactam grandemente a sua vida. Mudança de emprego, relacionamentos, né? Escolhas que você vai fazer que geram um impacto muito grande. É legal você pegar e ir anotando, ó, as percepções que você tá tendo. Passou o ciclo, passou aquela fase daquele ciclo. Como eu falei, a gente vai mudando a nossa forma de agir, pensar, Aí a gente entra na lua cheia, a gente já releva. Lembra que eu falei? A gente já releva, a gente já não vê com tantos olhos assim, tão ruins as situações. Ok. Se passa e chega na próxima lua minguante, novamente, você passando por todas aquelas situações, aí você já vai anotando. Você já vai anotando, olha, já tô há 5 ciclos, 6 ciclos, 10 ciclos, com 8 ciclos com essa mesma queixa sinalizada no meu corpo, algo eu preciso realmente fazer. Mesmo que seja uma mudança de grande impacto, eu vou precisar fazer, porque é algo repetitivo, que está rescindindo aqui, acontecendo toda hora. É diferente de, num ciclo, eu fiquei muito nervosa com alguma coisa e aí eu acho no meu ímpeto que eu não aguento mais aquela situação. Só que aí depois, nos outros meses, aquilo não se repete, não acontece novamente. Foi um episódio isolado realmente e tudo segue normal. E aí, se eu faço isso de me observar, principalmente para tomada de decisões, ciclo após ciclo, como que a minha lua minguante está me sinalizando e a minha lua nova, as duas juntas, dizendo para mim como que eu quero projetar um novo ciclo, se eu percebo isso e faço essa documentação do que está acontecendo, eu tenho registros disso, eu vou saber se é algo que realmente eu preciso mudar, mesmo sendo de grande impacto, ou se foi algo temporário que aconteceu, esporádico e que naquele ciclo teve um grande impacto, mas depois se resolveu, tudo se ajustou na minha vida e eu não preciso tomar nenhuma decisão drástica com relação àquele assunto. Entendem o papel da gente se observar e documentar? Porque, gente, se você não lembra direito, nem o que você comeu há 3, 4 dias atrás, você não vai lembrar como você se comportou, como você sentiu, como você se percebeu dentro de uma determinada situação no seu ciclo de 2, 3 meses atrás. Não vai, gente, não vai. Você vai pegar uma situação e generalizar como se o mês inteiro tivesse sido daquele jeito, e não é? Às vezes, dentro do dia, a gente muda a forma como a gente tá, o nosso humor. Imagina 28, 29 dentro de um ciclo. A gente muda muito a nossa forma de pensar, de sentir, de perceber uma situação. Uma hora a gente não quer mais. Gente, se a gente fosse linear, não ia ter sofrência, não ia ter música de sofrência. Por que tem música de sofrência? Porque a gente vai e faz o quê? Diz um basta e daqui a pouco a gente tá voltando atrás e reconsiderando. Por isso que a gente tá na sofrência. É assim.
Se a gente documenta, se a gente tem algo registrado sobre o que a gente está sentindo, a gente não vai ter essa sofrência por repetições, a gente não vai, porque a gente está vendo, a gente está documentando ali. Não, isso está acontecendo repetidamente. Realmente eu preciso dar uma atenção nisso aqui. Está afetando a minha saúde emocional. Eu estou adoecendo com essa situação. Está me lançando no limite. Olha aqui a minha mandala. Olha quantas noites eu dormi bem nos meus ciclos anteriores. Olha quantas vezes eu marquei aqui que eu estava triste, angustiada. Olha quantas vezes. Não, isso não é o que eu quero para mim. Mas você precisa ter isso documentado. É como se você tivesse uma tese de mestrado sobre você mesma. Você vai ter ali um estudo de caso de vários ciclos para justificar uma tomada de decisão, por exemplo, muito grande. Né? Como fazer transição de carreira, sair de um relacionamento abusivo. Isso tudo você vai perceber se não é o impacto que está causando em você. Não que deva ficar num relacionamento que seja abusivo, mas às vezes a mulher não se percebe nele. Mas se ela documenta isso, ela vai perceber que ela está vivendo aquilo. Senão na lua cheia ela esquece que ela está passando por aquilo. Ela fica de boa de novo. E aí, quando na lua nova, lua minguante, vierem os rompantes, ela vai ser taxada de louca, porque é só naquele período que ela enxerga isso tudo. É só nesse período que ela põe uma lupa sobre o assunto que na verdade acontece o mês inteiro. E aí é rotulada, é taxada de louca, de esquizofrênica, maluca, né? Vê coisa onde não tem. São várias coisas que a gente começa a perceber apenas durante essas fases. Mas é porque coloca-se uma lupa ali. Mas aquilo tá acontecendo o mês inteiro. Só que como a gente tá, ó, criança, super criativa, alegria, e na lua cheia, libido altíssima, paz e amor na vida, a gente não querendo guerra com nada, guerra com ninguém, a gente só quer fazer amor. Como que a gente vai botar lupa? Como que a gente vai enxergar? A gente não enxerga. A gente não vê. Então, se a gente tem isso registrado e é algo que não foi estimulado, então tudo bem se você não sabe ainda fazer isso, não sabe documentar, Josi, mas você tá falando aí que eu preciso fazer isso, mas eu não sei como que faz. Eu não faço a menor ideia do que é mandala, eu não faço a menor ideia de aplicativo de celular, nunca nem tinha ouvido falar disso, daqui a pouco eu entro na minha menopausa, eu nunca ouvi falar disso. Tudo bem, ok. Realmente a gente não teve esse estímulo, esse processo acontecendo durante a nossa puberdade. Que bom que eu e você estamos pensando diferente. Todas nós que estamos aqui na live já estamos buscando entender melhor o nosso corpo e a gente já pode trazer um novo impacto para as novas gerações. Ah, Josi, eu não tenho filha mulher, mas você tem sobrinha, filha de amiga, né? Você pode de alguma maneira impactar nas novas gerações de mulheres que estão chegando. Nós somos as ancestrais de uma geração que virá. Então, se a gente faz esse retorno para entender, né, a nossa ciclicidade, se a gente faz esse retorno para os aspectos do nosso próprio corpo, se a gente começa a interiorizar, perceber-se, é claro que a gente vai gerar mulheres mais conectadas consigo para o futuro. Então, quando a gente faz esse movimento de falar sobre isso aqui, é emocionante a gente poder estar juntas aqui agora falando sobre isso, falando sobre ciclicidade, porque não é sobre mim, é sobre você. É sobre deixar isso agora registrado na ancestralidade de mulheres que virão depois de nós. De que as avós delas, as bisas, eram conectadas consigo e passaram esse legado, passaram esse conhecimento. Então não é só sobre nós. Esse auto-amor, respeito com seu próprio corpo, não se deixar ser usado de forma pejorativa, algo que é natural para nós, não ter vergonha que a gente está assim menstruada, que relação de animosidade foi criada na nossa mente, no inconsciente coletivo com relação à palavra menstruação, como se fosse um palavrão, como se fosse um insulto, um constrangimento falar essa palavra. A gente pode quebrar isso tudo. A gente pode fazer parte da geração que vai quebrar isso tudo, que vai desmistificar uma palavra tão simples. Gente, eu não sei vocês,
Mas eu ouvia, quando eu era adolescente, que a gente usava o termo que quando estivesse menstruada a gente estava de Chico. Alguma de vocês usou esse termo? Ou foi ensinada a usar esse termo? Ou ouviu da tia, da avó, que estava de Chico? Deixa eu ver vocês. Minha mãe me ensinou. Chiqueiro, né, gente? Chico de chiqueiro. Onde eu e você, olha bem pra você, se você tem alguma coisa de chiqueiro em você. Se tem? Porque eu não tenho. Eu não tenho. Eu tenho algo natural acontecendo comigo. Que se não acontecer, eu preciso procurar uma médica, porque tem algo errado com o meu corpo. Eu preciso de saber porque que eu não tô menstruando, uma vez se eu não tô grávida. O incomum é se eu não menstruar, não estando grávida. Ó, bode, porque fede. Porque fede. Tá de bode, porque fede. Sendo que o que faz aquele odor não é o sangue. Gente, já pensou? Vamos lá, todo mundo tá nas suas casas. Josi vai conduzir uma meditação guiada agora. Josi vai conduzir uma meditação guiada agora. Vocês fechem os olhos. E a gente vai imaginar um hospital, certo? Um hospital cheio de pessoas feridas, recebendo tratamento, vários curativos, né? Várias bandanas ali. Muito sangue. Se sangue tivesse cheiro de bode, de Chico, como fica o sangue que a gente, quando usa absorvente, fica com aquele cheiro? Como seria o cheiro desse hospital, gente? Como seria o cheiro desse hospital? Sangue não tem esse cheiro. Sangue tem cheiro de sangue. Ponto. Por que que durante lá, quando você vai jogar lá o absorvente fora, tem um mau cheiro e no hospital não tá com cheiro do absorvente que você tem? Tem um monte de gente com bandana, curativo, um monte de coisa lá. Por quê? Por quê? Porque o cheiro que você sente quando joga fora o absorvente ou que fica na sua roupa, na sua calça, que você ficou o dia todo ali de absorvente, com a calça, com a leg, né, com o short, com aquela calcinha o dia inteiro, horas, 2, 3, 4 horas com aquele sangue ali estagnado naquele absorvente, é a interação química que existe das propriedades ali do absorvente, não é do seu sangue. Não é o seu sangue que tem aquele cheiro. E a gente foi ensinado a ter nojo do nosso sangue, sendo que quem fede é o absorvente. Entendeu? Então aqui não é nenhuma questão se usa absorvente ou se não usa absorvente. Aí é uma escolha de cada um. É só de você entender de onde vem o cheiro. Porque eu já te levei aqui numa meditação guiada no hospital e não tem esse cheiro lá. Por que que você tem? Por que que quando você limpa lá e joga fora o absorvente tem, a sua roupa ficou com aquele cheiro? Exatamente, Chico era de chiqueiro. Alguém colocou aqui que no Nordeste chama de bode. Porque fede, gente. Porque fede. Mas por que que fede? Não sou eu e você. O que fede não é o nosso sangue. Tá bom? Então, se a gente entende isso, a gente se apropria daquilo que é fisiológico, que é do nosso corpo. Do que a gente não tem que se apropriar, gente? Da candidíase. Ai, meu Deus, eu tenho candidíase de repetição. Vamos resolver. Não é pra ser apropriada. Tem gente se apropriando mais da candidíase do que do sangue menstrual, gente. Ai, o que eu faço? Eu tenho, já é dela, viu? Ela pegou, botou no bolso, é dela. Eu tenho candidíase de repetição. Não, acontece candidíase aqui comigo e eu quero resolver. Não, eu tenho. Botei aqui de baixo, é minha. Eu tenho candidíase de repetição. É mais fácil a mulher conseguir falar isso publicamente do que falar, olha, gente, eu estou menstruada hoje. Nossa, não. Você percebe?
o impacto aqui dentro da mente? 2 palavras? Uma não é fisiológica, a outra é fisiológica. Percebe como a gente fala assim, nossa, como que o inconsciente coletivo de vir pensando de forma depreciativa sobre algo que é natural do corpo impacta tanto na forma como a gente pensa, né? Quem, de repente, nunca passou por um constrangimento na escola, né? De ficar constrangida porque disseram pra você esconder a todo custo. Quem nunca andava de casaco amarrado na cintura, né? Porque em hipótese nenhuma poderia ser visto algum resquício de que você estava menstruada na calça da escola, na bermuda da escola. Por quê? Porque é um tabu. A gente não pode mostrar, ninguém pode saber que você tá assim. Então, se a gente começa a ter mais conexão com a gente mesmo, isso a gente vai quebrando, gente. A gente não precisa levar isso para as próximas gerações. A gente não precisa. Ah, Josi, mas eu não gosto de menstruar, eu não quero menstruar. Ok, é um direito que lhe assiste. Mas entender sobre a sua ciclicidade, saber o porquê e fazer uma escolha pensada realmente se é uma escolha sua ou porque necessariamente para ter um desempenho melhor no trabalho, necessariamente para não ficar com indisposição. Aí eu fiz essa escolha. Aí você tá desconsiderando as potencialidades daquela fase. E talvez por falta de conhecimento do que aquela fase pode te oferecer. Esse é o meu papel aqui, te apresentar as potencialidades daquela fase. Porque eu tenho certeza que elas não foram apresentadas para você. Então, se você pode conhecer e aí escolher, aí sim, aí é uma escolha. Mas se ditaram para você a forma ideal de viver nesse mundo linear, comercial, que quer que você seja produtiva o ciclo inteiro, e aí você não se dá o direito de se recolher, não se dá o direito de permitir a sua intuição vir à tona para que você possa fazer escolhas melhores para você, pensadas em você, trazer o centro do processo para você. Você está sempre pensando em produzir coletivamente, fazer acontecer. Aí não foi dado o direito de você escolher, impuseram isso a você. Se durante uma consulta te ditaram como forma única e exclusiva de tratamento para alguma anormalidade ou alguma comorbidade que você tenha ginecológica, o uso contraceptivo, e você usa porque você acredita que é a única forma de você tratar, não te deram escolhas. É diferente de eu falar, olha, a opção é tal, tem essa opção que é natural, tem essa opção aqui da mudança alimentar, tem essa opção aqui, vamos escolher entre essas. Escolha precisa ter de mais de 3 opções. Porque se você só tem uma, você tem uma ditadura. Você só tem aquilo pra você fazer, gente. Se a pessoa chega pra você e fala assim, olha, você tem endometriose, meu amor, você precisa tomar anticoncepcional pro resto da sua vida. Você tem uma escolha. Você quer ficar bem, você quer ficar saudável. Não foi dado a você o direito de escolha. Você tem uma ditadura ali. Aí se eu venho com 2 possibilidades pra você, você tem aí uma dualidade. Você fica bom ou ruim, o que faço? Aí você não consegue escolher direito. Ou necessariamente você tá ou pendendo pra um lado ou pro outro. Aí se você tem de 3, 4 acima opções, aí você tem realmente um leque para dizer, eu escolhi fazer um tratamento, eu escolhi qual forma de acompanhamento tratar, ou uma conduta que eu quero que faça no meu corpo, que quem vai sentir e viver com as complicações, consequências, efeitos adversos das escolhas, não é quem indicou, é quem usou. Então eu preciso ter a opção de escolher. Então, quando a gente tem a informação, o conhecimento, liberta. Porque aí realmente eu posso ponderar. Não, tudo bem. Ok, doutor, ok. Profissional, gostei, entendi. Vou dar uma lida, vou pesquisar. Vou ver outras opções também. Vou pesquisar os efeitos disso aqui a longo prazo. Porque aqui
né? Eu quero que dure muito. Eu quero que dure bem. Não quero consertar uma coisa e prejudicar outra. Então eu vou fazendo escolhas conscientes. Essa aí é libertadora. Não, Josi, eu fiz essa escolha, analisei, vi, percebi e entendi que era o melhor pra mim. Não foi porque ou eu me senti coagida dentro de um consultório para fazer aquela escolha, e nem foi também porque eu fiquei deslumbrada com a explicação e falei assim, realmente, amém, você tem todo o conhecimento do mundo, você é um guia, eu posso fazer tudo que você falar sem questionar. Aí não é escolha, né, gente? Aí realmente é uma ditadura, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, coisas desse tipo, que a gente vai repetindo inconscientemente, sem questionar. Ok? Ótimo? Se você ainda não faz parte do nosso grupo VIP, vá para o grupo VIP, porque lá eu vou soltar o mapa mental para que você possa ter as ilustrações e as citações dessas potencialidades e também dos desafios que cada fase tem. Então, nos desafios, a gente, sinal de alerta. A gente se prepara, a gente presta atenção naquilo ali pra gente não tomar decisões precipitadas, pra gente não ofender, magoar, machucar, pra gente também não ser flexível, não pôr limite nas situações, pra gente ficar vulnerável. Então, a gente olha esses sinais de alerta dessas fases e aproveita as potências que cada uma delas tem. Então, observa as potências, vê onde você está. E se você não sabe, não entende, nossa, não sei como fazer o acompanhamento, amei, quero fazer, quero aprender. Lá no grupo você vai aprender isso paulatinamente, você vai participar dos nossos encontros, você vai ser avisado que os nossos encontros estão acontecendo. Toda semana nós temos um encontro marcado por aqui no Instagram para a gente poder estar falando sobre temas muito importantes para vocês. Semana que vem nós vamos falar de 2 ferramentas incríveis para gerenciar esse ciclo. A mandala e a bússola lunar. Então eu vou te apresentar essas 2 ferramentas, mas para receber o link para assistir as aulas da semana que vem vai ser uma aula secreta, vai ser uma aula fechada. Então ela vai acontecer no Zoom. Então para participar necessariamente você precisa estar nos grupos para receber o link, tá bom? Então semana que vem, mandala e bússola. Por que não vai poder ser por aqui? Porque eu vou ensinar vocês pegando na mão de vocês. Eu vou mandar material para vocês, vocês vão imprimir em casa e eu vou ensinar a ferramenta ali, paulatinamente com vocês. Vou abrir o áudio, vocês vão falar, vão perguntar. É para aprender, para sair de lá sabendo em qual fase você tá, porque muitas sabem em qual fase está, outras não sabem nem em qual fase está ainda. Vai sair da aula sabendo qual é a fase que se encontra e vai saber como utilizar a mandala, mesmo não sendo a sua lua nova naquele dia. Você vai saber usar. Mas para participar precisa estar no grupo VIP, tá bom? Um beijo, meninas. Passamos aqui um pouquinho do nosso horário. Ótimo, ótimo nosso encontro maravilhoso. A gente se vê semana que vem e eu te encontro lá no grupo VIP. Um beijo. Tchau, tchau.